Vamos lá, chat, olha só, saiu então uma notícia aqui, tá? Vou ler ela com vocês, que pode ser algo realmente muito importante, que a WWE aparentemente pode ter exagerado na gravidade da lesão do Seth Rollins, tá? Eu vou ler a notícia aqui e a gente comenta, ó. Durante o show do Saturday Night Main Event no passado sábado, Seth Rollins lesionou o joelho ao tentar aplicar um Springboard Moonsault em LA Knight. Segundo está a ser noticiado por Brian Alvarez, do Wrestling Observer, a WWE está exagerando na gravidade da lesão de Seth Rollins, já que o lutador apenas sofreu uma pequena lesão no joelho. O jornalista declara que a WWE irá continuar a passar a ideia de que o Visionary terá que ficar afastado por até 9 meses para que Seth Rollins surpreenda a todos os fãs quando retornar mais rápido do que esperado. Brian Alvarez nega que Seth Rollins tenha sofrido uma lesão de ligamento cruzado, e pelo que faz apenas parte da storyline que está a ser usada pela WWE para desenvolver a ausência do Mr. Money in the Bank, tá? Bom, Seth Rollins poderia então estar lesionado, mas uma lesão muito mais simples do que realmente aconteceu. Tá? Uma outra notícia que rolou é que ontem o Seth Rollins foi fazer uma apresentação, uma entrevista, na verdade, pro Rich Elson Show, e o Seth Rollins falou que ele realmente tem uma lesão e que ele quer voltar a tempo da WrestleMania 42, né? Então, ele fala aqui que na segunda-feira ele estava em Birmingham, Alabama, onde ele estava lá com os especialistas, eles fizeram exames no joelho, mas o joelho estava muito inchado, então eles não conseguiram analisar por completo e ele vai voltar a analisar dentro de 1 ou 2 semanas para ter um diagnóstico mais preciso e aí avança a partir daí, tá? Ele falou, eu não sou médico, mas eu conheço meu corpo e eu sinto que vai me deixar afastado durante um bom tempo. Estávamos a falar sobre isso mais cedo, é ruim para os negócios, mas os negócios continuam e não é a primeira vez que eu vou me lesionar e nem será a última. O cara já deixa até bem claro que ele não vai deixar de se lesionar, né? Aí ele fala que ele sempre fica com a WrestleMania na cabeça, se ele vai conseguir voltar a tempo da WrestleMania e tudo mais, que ele tá confiante, mas quanto a um prazo concreto, ele não consegue dar uma resposta porque ele precisa de uma ressonância magnética para ter essa resposta mais claramente, tá? Juntando essas duas notícias e também uma notícia que saiu, aí eu não lembro se foi do Dave Meltzer ou se foi mais alguém do Wrestling Observer que estava falando que realmente a lesão do Seth Rollins, na verdade, foi uma lesão que ele teve bem antes do combate contra o LA Knight e que eles utilizaram a situação do combate do LA Knight contra o LA Knight no Saturday Night Main Event apenas como uma desculpa para deixar o Seth Rollins de fora da programação. E é claro que entram várias especulações, né? Nessa situação, essa notícia que eu tô falando pra vocês estava falando que ele teria que realmente perder o SummerSlam, porque apesar de ter sido uma lesão mais simples e antes do combate com o LA Knight, o Seth Rollins teria que passar por uma recuperação e ele perderia o SummerSlam de qualquer jeito. Então assim, ó, tudo que a gente tá vendo aqui aparentemente sim, o Seth Rollins teve uma lesão. Não, essa lesão não é tão séria quanto a WWE vem falando pra gente, porém, né, a gente não sabe se isso é verdade de fato, tá? O que a gente tem de noticiado, por enquanto, Seth Rollins vai ficar de 10 a 12 meses fora, pelo menos esse é o período que a gente tem. O próprio Seth Rollins falou aqui na entrevista que ainda precisaria de algo mais claro, né, a ressonância magnética, o joelho estava inchado e tudo mais. Só que assim, agora a gente fica naquela, será que é verdade, será que não é, será que estão deixando o Seth Rollins apenas meio que cozinhando por um tempinho aí para depois ele fazer o retorno dele e fazer o cashing do Money in the Bank? Já pensou se o retorno dele seja diretamente para fazer o cashing? Ia ser muito legal, né? Como eu falei no vídeo, acho que há 2 dias atrás, se não me falha a memória, que foi na terça-feira, o retorno do Roman Reigns, a gente tinha 2 notícias. A primeira era que eles estavam programando um combate entre Seth Rollins e Roman Reigns pro SummerSlam e por conta da lesão, esse combate teve que ser cancelado. A segunda notícia que a gente tinha é que, desde o início, a WWE queria fazer Roman e Jay contra Bron Breakker e Bronson Reed. Então a gente tem essas 2 notícias, a gente não sabe exatamente em qual acreditar. Aliás, não dá pra saber exatamente se nós vamos ter esse Tag Team Match, tá? Tudo tá desenhado pra que tenha? Sim, mas
Podemos ter no SummerSlam, até porque são 2 noites de SummerSlam, tá? Então, teoricamente falando, quanto mais combate, melhor. Teoricamente falando, a gente pode ter sim Roman Reigns contra Braun Breaker em um combate e Jey Uso contra Bronson Reed no outro combate. Eu acho que isso vai acontecer? Não, por 2 motivos. O primeiro, com um combate de tags, você eleva o Roman e o Jey novamente. Além disso, com o combate de tags, o Braun Breaker não precisa tomar um pin. Ele pode continuar forte. Ah, mas ele tomou o pin de CM Punk. Tá, mas foi numa Gauntlet Match em que ele começou em primeiro. Então, tipo, teoricamente falando, né, a gente tem aí um espaço para que, assim, tendo um Tag Team Match, o Roman possa vencer, fazendo o pin, inclusive, no Bronson Reed. E aí, não tem problema nenhum para o Braun Breaker, ele continua forte, né? Ele perde o combate, mas não é ele que toma o pin, então tem essa diferença aí. Sinceramente, eu acredito que o Seth Rollins não deva ficar muito tempo fora, tá? Acho que ele não vai perder a WrestleMania, acho que esse pai ele não perde nem o Royal Rumble, então eu acho que sim, ele deve ficar uns 2, 3 mesezinhos fora aí, tá? Então vai perder o restante de julho, vai perder agosto também, e com isso ele perde 2 pay-per-views, né? Ele perde o SummerSlam, ele perde o Clash em Paris, tá? E deve retornar próximo ali do Survivor Series, eu imagino, né? E por enquanto eles devem ficar trabalhando o Breaker e o Bronson Reed juntamente ali com o Paul Heyman. O Paul Heyman mantém ali a maleta do Money in the Bank e a gente espera talvez um retorno do Seth Rollins já para fazer um cash. Pelo menos eu acho que é isso que vai acontecer, beleza? É uma notícia melhor do que a gente já imaginava. E aí eu até fico me perguntando, nossa, será que ele realmente teve uma lesão antes, chat? Tipo assim, ele teve uma lesão antes que não foi muito séria, mas que ele precisaria sair e aí inventaram essa storyline, fizeram ele lutar contra o LA Knight pra fingir uma lesão mais séria, e aí de fato ele sai, se recupera pra depois voltar. Bagulho meio bizarro, né, mano? Achei assim, meio forçado se isso realmente acontecer. Mas vamos ver, né? Se é isso mesmo que vai rolar.